Olá, mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre oportunidades para mestrado e doutorado na França. E a nossa convidada é Thaís Cardim, responsável pela equipe Campus France Brasil, que vai dar mais detalhes para os interessados em realizar uma pós-graduação no país. Thaís, boa tarde, já boa noite, né? Obrigada por aceitar o nosso convite e fique à vontade a partir de agora para compartilhar as informações conosco. Obrigada, Daiane. Boa tarde, boa noite, pessoal. Como fui apresentada, eu sou a Thaís, responsável pelo Campus France Brasil. É um prazer imenso estar aqui me dirigindo aos mackenzistas. Saibam que eu também sou aluna da casa, então é um grande prazer mostrar para vocês oportunidades de estudo depois da sua formatura, depois da graduação no Mackenzie. Quem sabe sonhar em estudar na França para fazer a sua pós-graduação, até mesmo o seu doutorado, pós-doutorado, a gente tem que sonhar longe, né? Então eu vou começar aqui compartilhando a minha apresentação para trazer para vocês todas as informações necessárias para esse projeto de estudos. Então, talvez alguns de vocês não conhecem, mas eu vou apresentar. O Campus France Brasil, ele é a agência do governo francês responsável pela promoção dos estudos na França. Então, o nosso papel, ele perpassa desde um primeiro momento de orientação, então, justamente essa conversa que nós estamos tendo hoje, né, de mostrar quais são as oportunidades de estudo na França para qualquer tipo de projeto de estudos. Então, se você ainda está na graduação, quer fazer um intercâmbio acadêmico vinculado ao Departamento de Relações Internacionais, você pode pensar na França como um país de destino, ou se você está se graduando ou já se formou e quer pensar numa pós-graduação, tanto um mestrado quanto um doutorado, também é um projeto de estudos possíveis. Então, o Campus France, como agência pública, ela vai trazer todas essas informações e principalmente auxiliar em procedimentos de candidatura e também para o pedido de visto, né? E eu sempre gosto de começar essa apresentação sobre os estudos na França fazendo a pergunta mais óbvia possível, que é por que escolher a França como destino dos seus estudos superiores, né, no exterior? Então, de vários países, por que a França? E, na verdade, a minha resposta ela acaba sendo tão óbvia quanto essa pergunta, que é principalmente por conta da excelência do ensino e na pesquisa. Então, vejam que a França é um país que realmente se preocupa em investimento no ensino superior. Nós temos esse reconhecimento, né, esse investimento pautado no reconhecimento não só dos certificados e nos diplomas, mas também de todas as instituições que fazem parte do complexo do ensino superior, sejam órgãos de pesquisa, sejam instituições vinculadas às universidades e a outros tipos de instituição que eu vou explicar um pouquinho como funciona para vocês. Fora isso, a França ela tem uma grande abertura internacional. O que isso quer dizer? Que além as universidades elas estão procurando se internacionalizar, realizar acordos de cooperação com países como o Brasil, como outros. Isso faz com que o próprio ensino francês ele se transforme e seja cada vez mais rico com essas informações que são de origem de todo o mundo, né? Fora isso, quando a gente pensa em alguns índices, eu trouxe esses números aqui, cerca de quase 50% ali do corpo de pesquisa, então dos doutorados, dos pós-doutorados, eles são estrangeiros. Isso demonstra como as instituições de pesquisa elas estão aptas a receber, né, todos esses cérebros que vêm do mundo todo, e no nível da graduação é cerca de 12% dos estudantes estrangeiros. Essa excelência do ensino, ela também é pautada em algumas estratégias que o governo francês realiza, como a estratégia Bienvenue en France, que é a realização de um complexo de medidas
para receber bem os estrangeiros. Então, esse selo Bienvenue en France é uma forma que as universidades têm de demonstrar para os estrangeiros que elas têm uma preocupação na sua recepção. Então, organizar uma semana de recepção, às vezes oferecer serviços como a busca no aeroporto, né? Ter todo um complexo de acompanhamento quando você chega na França e precisa enfrentar toda a burocracia, né? Então, tudo isso é também parte de uma estratégia do governo francês para receber bem os estudantes estrangeiros, né? Essa estratégia Bienvenue en France. E fora isso, eu trouxe aqui alguns números, algumas premiações que fazem parte também do ensino superior francês. Então, diversos reconhecimentos mundiais, né? Como medalhas, como premiações. Tudo isso pode fazer parte, quando você estuda na França, ter contato com essas pessoas que tiveram essas premiações ou até mesmo você receber alguma premiação de reconhecimento internacional. Então, tudo isso faz parte em si do sistema de ensino superior francês. E é claro que quando a gente pensa em estudar fora, a gente imagina, né, essa qualidade do ensino superior, isso vem em primeiro lugar, obviamente, mas existem algumas outras questões que têm que ser levadas em consideração nessa sua experiência no exterior, e uma delas é a questão pessoal, né? O que esse país pode te agregar de bagagem cultural, contato com outras culturas. Então, a França é um destino privilegiado em relação a isso, né? Se localiza no centro da Europa, é o berço de diversos pensamentos ocidentais, de cultura ocidental. Você, como estudante estrangeiro, tem acesso a diversos festivais, museus, ou seja, tudo que comporta ali a sua experiência pessoal, você também consegue adquirir isso lá na França. E a gente também tem que pensar na questão profissional, né? O que esse diploma ou esse certificado, essa pesquisa pode te trazer em relação ao seu futuro profissional? Então vejam que no Brasil a gente também se preocupa com isso, com o retorno. Então, você vai para a França, tem a sua experiência, e quando você volta no Brasil, quais são as opções, né? Então, aqui a gente tem diversas empresas francesas que empregam mais de 500 mil funcionários no Brasil, então são marcas conhecidas e bem estruturadas em todo o território nacional. A França é um dos países que mais investe no Brasil em relação à questão profissional de empresas, né? Então você tem ali uma diversidade de instituições que procuram sim alguém que teve uma experiência no exterior, que teve uma experiência na França, que fale francês, que fale bem inglês, mas também tem esse certificado, essa experiência em si. A gente disponibiliza uma rede de ex-alunos, que é o France Alumni. Nessa rede de ex-alunos é uma oportunidade para você prolongar a experiência que você teve na França, aqui no Brasil, mantendo contato com as empresas francesas e com outras pessoas que tiveram essa oportunidade de estudos também. E a gente realiza diversos eventos ao longo do ano para continuar esse vínculo com a França. Um deles é um evento muito legal, que eu me orgulho muito de dizer, que é o Salão de Carreiras, onde a gente traz as empresas francesas juntamente com os candidatos para procurar oportunidades profissionais. Então vejam que você associa todos esses três parâmetros, acadêmico, pessoal e profissional, quando você escolhe a França como destino dos seus estudos superiores. E fora isso, o governo francês também se preocupa em fornecer alguns benefícios para o estudante estrangeiro para que ele possa se manter na França. Porque a questão do orçamento é algo que você também deve se preocupar quando você pensa em estudar fora, né? Como que eu vou organizar, qual que é o custo do estudo, se o governo francês disponibiliza alguns benefícios, e eu trago aqui alguns deles. Essa parte da apresentação, as pessoas sempre ficam ansiosas para conhecer, né, quais são os benefícios, então a gente traz logo no início. Você, como estudante estrangeiro na França, você tem direito ao auxílio moradia pela CAF, que é um organismo francês que possibilita o reembolso, né, da sua moradia em até 70%. Existem diversos descontos vinculados a essa vida cultural, então acesso a museus, aos festivais. Você também pode se filiar à Sécurité Sociale, que é o sistema de saúde público francês, né? Então, você pode usufruir desse sistema e essa afiliação é gratuita. Existem diversos benefícios em relação a isenções ou descontos para transporte.
O estudante estrangeiro também pode trabalhar até 17 horas semanais para complementar a renda na França, e você pode também usufruir de todo o sistema dos restaurantes universitários e ter acesso a uma refeição muito boa por um preço bem acessível. Então vejam que esses benefícios, esses direitos também fazem parte da sua escolha quando você vai ponderar ali para qual país você ir, né? A França, ela disponibiliza tudo isso para o estudante estrangeiro, para o estudante brasileiro. E o Campus France, ele faz esse acompanhamento gratuitamente da pessoa que está interessada em estudar na França, justamente por sermos uma agência pública vinculada ao consulado e ao Ministério das Relações Exteriores francês. A gente disponibiliza no nosso site um acompanhamento personalizado, onde você pode marcar uma sessão de orientação gratuita para discutir o seu projeto de estudos, seja ele vinculado à universidade ou seja ele individual, né? Quando você já se formou e quer partir para a França para uma universidade, às vezes você nem sabe qual. Então, diante de todas as possibilidades de ensino, a gente tenta demonstrar qual que é o melhor caminho para você, tá? Para o pessoal de São Paulo, nós temos um escritório aqui em São Paulo. A gente faz atendimento não só pela plataforma, como pelo Skype, redes sociais, e-mail. A gente também faz atendimento presencial, mas por conta da pandemia, a gente suspendeu os atendimentos presenciais e por telefone. Então, por enquanto, só à distância. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior, né? Que eu preciso explicar para vocês como que é o sistema de ensino superior francês, como que ele se organiza, para que você compreenda qual que é a melhor instituição ou o melhor projeto para o seu caso, né? Então, é claro que a França, ela também tem a figura da universidade, que a gente chama de université. A diferença é que na université ela é pública, né? Ela é essencialmente pública, com exceção das católicas, mas ela não é 100% gratuita como é aqui no Brasil. Então, a université para os franceses, europeus e estrangeiros, ela solicita uma anuidade, né? Que a gente chama de frais de formation, então o custo do curso anual para os níveis de graduação, mestrado e doutorado também. E em relação a essa organização, a Universidade Francesa, ela segue o sistema europeu, que é o sistema do LMD. O L é dedicado ao primeiro ciclo de estudos, equivalente à licence. Essa licence, que é equivalente à nossa graduação aqui no Brasil, ela tem cerca de 3 anos de duração, tá? E ela aborda aí a maior parte das áreas do conhecimento. Em seguida, você tem o segundo ciclo, que é o Master. Esse segundo ciclo, ele tem uma duração de 2 anos e você tem a oportunidade de seguir para uma via mais profissional, como o Master Professionnel, ou para uma via mais acadêmica, como o Master Recherche. E, por fim, você tem o ciclo do doutorado, que é o terceiro ciclo de estudos, com duração de 3 anos, onde, ao final, você recebe o título de doutor. Então, é uma estrutura muito parecida com a universidade brasileira. Não é à toa que a maior parte dos acordos de cooperação entre França e Brasil, ela é feita no nível da universidade, com as instituições de universidade, as universités, e a maior parte dos brasileiros também vai para a estrutura da universidade, porque ela tem a maior parte das áreas de conhecimento, tá? Mas, além da universidade, a gente tem a grande escola, que é a Grande École. A diferença entre uma e outra, principalmente em relação às áreas de conhecimento, então, por exemplo, você não vai conseguir estudar direito numa grande escola na França, porque essa área é essencialmente da universidade. Medicina também não é ministrada na grande escola. Algumas áreas somente são ministradas nesse tipo de estabelecimento, como negócios, arquitetura, engenharia, belas artes, né? Então, essas áreas, elas ficam restritas à grande escola. A grande escola também ela tem uma organização do diploma diferente, então normalmente ele tem duração de 5 anos, e o interessante dessa duração é que ela já comporta o nível da graduação e o nível da pós-graduação, que é o nível do master. Então, na grande escola, você tem a oportunidade de sair com um diploma de graduação, que também equivale a uma pós-graduação, tá? E trouxe aqui só para ilustrar um pouquinho, né, a diferença entre o sistema brasileiro e o sistema de ensino superior francês. Vejam que
não tem muita diferença em relação à progressão dos estudos, né? Essa diferença ela acaba sendo mais pontual e no primeiro momento, quando você começa a pesquisar a respeito das possibilidades de estudo, pode parecer tudo muito difícil de compreender, mas na verdade não é. E é por isso que o Campus Trans disponibiliza essas sessões de orientação e essa consulta para que você possa ficar mais tranquilo em relação ao seu projeto de estudos, tá? Vamos falar um pouquinho também dos processos de aplicação das candidaturas. Então, como eu falei, o Campus Trans ele vai tentar te auxiliar em qualquer tipo de projeto de estudos que você tenha. Se você ainda está vinculado à universidade, você quer partir no quadro de um intercâmbio acadêmico, você deve procurar o setor de relações internacionais, que vai te indicar quais são os períodos de inscrição, se você tem que estar em determinado momento do curso para poder postular, quais são as universidades que têm parceria com a Universidade Brasileira, para que você parta, então, para a realização de 6 a 1 ano de estudos no exterior. Mas se você quer transferir o curso do Brasil para a França, tá? Ou se você quer fazer uma pós-graduação nesse nível de master, então master profissional ou master acadêmico, ou enfim, também o doutorado, se já está pesquisando questões do doutorado, o Campus Trans ele faz o procedimento de candidatura para as universidades francesas justamente porque nós somos uma agência pública, então a gente representa as instituições francesas no Brasil. Não todas, tá? Então algumas, a maior parte, principalmente das universidades e das escolas públicas, são todas feitas via Campus Trans, mas algumas instituições privadas ou algumas escolas especializadas, o processo é feito diretamente com essas instituições. No nosso site, a gente te informa, né, quais são os processos feitos via Campus Trans e quais são os processos feitos diretamente com as instituições do seu interesse. Mas falando um pouquinho do processo feito via Campus Trans, a primeira informação que eu sempre trago aos interessados é que os índices de aprovação de brasileiros na França, eles são bastante elevados. Então, a gente tem, em média, anualmente, em torno de 70% a 80% de aprovação, né? Isso significa, no mínimo, um aceite nas universidades escolhidas. Isso demonstra várias coisas. Primeiro, os brasileiros, quando eles vão ter um projeto de estudos, eles se engajam bastante nessa organização. É claro que eles podem contar com a gente para mostrar qual que é o melhor caminho para a realização desse projeto de estudos. E também as universidades francesas, isso é um retorno real que a gente tem das instituições, elas gostam do perfil do estudante brasileiro por conta dessa preparação anterior e a fácil adaptação que o brasileiro tem no sistema de ensino francês, né? Então, por isso que os índices de aprovação acabam sendo bastante elevados. Para o processo via Campus Trans, é possível ou ingressar numa nova graduação, que é o que a gente chama de DAP Blanc, ou fazer a transferência do curso. Então, se você está realizando o curso no Brasil e quer transferir e obter o diploma francês, também é possível, ou a realização do mestrado. Para o nível do doutorado, esse processo também é possível, mas não é feito via Campus Trans. Por quê? Eu vou mostrar um pouquinho, vou explicar um pouquinho de doutorado mais para frente, mas eu já adianto que o doutorado é uma pesquisa muito específica. Então, ele vai exigir uma expertise única. E o Campus Trans, ele não vai ter essa expertise para todas as áreas de conhecimento. Portanto, o procedimento ele é feito diretamente com o futuro orientador. É ele quem vai determinar se o seu projeto já está maduro para seguir até a sua tese, né? Ela já está madura, se precisa de alguma adaptação, até mesmo para quem quer fazer doutorado sanduíche, o contato é direto com o orientador. Mas eu vou explicar para vocês como que você pode iniciar esse contato, tá? Então, no nosso site, como a gente representa todas as instituições francesas, a gente disponibiliza um catálogo de formações de graduação, mestrado, doutorado em todo o território francês, justamente para que você conheça todas as oportunidades de estudo existentes na França, não só em Paris, não só no sul da França, né, em todo o território. É bem fácil a navegação pelo catálogo, você consegue avaliar ou pela área de estudos diretamente, ou por uma região que você queira estudar, né, então a gente disponibiliza todas essas informações no site do Campus Trans, que é esse que está aí para vocês, que é o www.brasil.campustrans.org. O catálogo também, ele compreende formações que podem ser ministradas em inglês,
Porque sim, também existem formações ministradas em inglês na França. É claro que se você for comparar as opções em francês e as opções em inglês, você tem muito mais cursos disponibilizados em língua francesa, mas as opções em inglês são também bastante interessantes, tá? E eu vou falar um pouquinho do processo de candidatura via Campus France. É um processo unificado, ele é feito por meio de um dossiê. E o que é o dossiê? O dossiê é um conjunto de documentos, seus documentos, que demonstram o seu percurso acadêmico, que demonstram a sua excelência, o seu projeto, o seu nível de francês. Então, você vai reunir todos esses documentos que a gente solicita por meio do guia do candidato. Então, essas informações elas são bem explicitadas no nosso site. E você vai apresentar esse dossiê para as universidades francesas. Para uma nova graduação, você pode escolher até 3 cursos diferentes. Para o mestrado, né, o master, você pode escolher até 7 opções de formação. Então, isso facilita bastante você ter 7 opções de curso em um único processo de candidatura. Esse processo de candidatura ele tem 3 fases, praticamente. A primeira delas é a submissão. Né? Então, você vai procurar a sua formação naquele catálogo, vai preparar a sua documentação, vai criar o seu dossiê e fazer essa submissão. A submissão para o próximo ano, porque isso é importante eu dizer, o Campus France faz um processo de recrutamento anual. Então, porque o ingresso na França é anual também. Então, se você pretende ingressar em 2022, porque o ano universitário ele é diferente do brasileiro, né? Então, aqui a gente segue o ano civil e lá o ano acadêmico ele vai de setembro a junho. Então, o próximo ingresso possível é em setembro de 2022. O processo de candidatura é feito antecipadamente. Então, a gente abre para 2022 agora, em 2021, a partir de outubro. A gente já tem o calendário, né, do novo processo, vai ser de outubro a dezembro, e as datas específicas, elas estão disponíveis lá no nosso site. Mas vocês têm esse período, né, então de outubro a dezembro para preencher o dossiê. Depois de preenchido o dossiê, a gente recebe no escritório, designa alguém específico que vai analisar o seu processo em si, vai te dizer se está tudo certo, se falta alguma documentação, se tem algo a melhorar. Se estiver tudo certinho, a gente passa para a próxima etapa, que é a entrevista. Essa entrevista ela é feita em português ou em francês. Em português, nos casos de formações ministradas em inglês, mas para o restante é uma entrevista em francês. E não é uma parte eliminatória do processo, só algo para conhecer um pouquinho mais do candidato. Por fim, finalizadas essas 3 etapas, a gente encaminha o dossiê para as universidades escolhidas e aí vocês aguardam a resposta para que, no fim, vocês tirem o visto de estudante. E vamos falar um pouquinho dos custos, né? Como eu mencionei, é importante você se organizar financeiramente para estudar fora. Então, esses valores eu já mencionei, mas aqui eu trouxe no detalhe. Nas universidades públicas existe aquela taxa de matrícula, né? Que para os estudantes estrangeiros, de acordo com o nível de estudos, são esses que estão aí na tela. O interessante é que para o doutorado não tem distinção de universidade de não europeu, né, ou estrangeiros pré-europeus ou franceses, e algumas escolas também aplicam tarifas próprias, tá? Outros custos que envolvem, então, a sua estadia na França são o custo de vida, que envolve a sua moradia, a sua alimentação, o seu transporte, e a gente sempre fala, né, sempre dá essa noção de valores para o estudante. Em cidades fora de Paris, você tem uma média de custo de vida de 600 a 700 euros mensais, compreendendo os custos de moradia, alimentação, transporte e lazer, tá? Em Paris, não. Em Paris, esse valor ele sobe um pouquinho, de 1.000 a 1.200 euros, por conta da acomodação, tá? É claro que, gente, esse custo de vida é um custo de vida, vamos dizer assim, estudantil, modesto, que vai te dar conforto para que você tenha a sua subsistência mínima, né? Ele não vai, assim, considerar, a gente não considera as suas viagens, as compras na Champs-Élysées, né? Então, todo aquele mundo Emily em Paris que a gente pensa, né, quando a gente está pensando em estudar fora, esses custos, eles não são considerados. É uma vida estudantil mesmo, tá? E uma outra vantagem também que a gente sempre traz a respeito de poder estudar na França
essa parte pessoal da possibilidade de viagem, de você conhecer a França enquanto território, enquanto cultura, viajar para outros países. Isso também envolve no seu custo de vida. E os custos de viagem são bastante acessíveis. Então, tem programas estudantis que você consegue uma passagem de ônibus por €1, né? Você tem toda uma malha ferroviária que te permite conhecer a França com a carteirinha estudantil. Então, tem muita coisa para conhecer, e o bom é que mesmo que você vá com bolsa ou sem bolsa, esse tipo de lazer é possível, tá? É acessível. Então eu retomo aqui um pouquinho a respeito dos direitos e benefícios, né? A gente traz esses principais que são possíveis a qualquer pessoa, a qualquer estudante, seja ele de intercâmbio, seja ele de doutorado, né? Eu acredito que o mais interessante é a questão do auxílio moradia, que é um auxílio que o governo francês te dá para abater do custo do aluguel, e a possibilidade de trabalho para você complementar a sua renda na França. O consulado, quando você vai pedir o seu visto, ele solicita que você tenha uma comprovação financeira de no mínimo €615 mensais, né? Então você já tem que prever esse valor e ainda vai poder trabalhar na França para complementar a renda. Então isso é bem legal, tá? Já que a gente está falando de benefícios, existe uma série de bolsas de estudos possíveis para estudantes brasileiros, e aí a gente disponibiliza no site o catálogo do Campus Bourse. Nesse catálogo a gente coloca quais são as bolsas possíveis para determinada área ou nível de formação. Então, se você vai fazer um mestrado em Direito, será que tem um programa de bolsa que pode te contemplar? Se você fazer um doutorado em Química, né, será que tem um programa, algum grupo de pesquisa que tem algum tipo de financiamento? Então, para facilitar a sua pesquisa, a gente coloca tudo isso nesse anuário do Campus Bourse. Lá você encontra opções de financiamento do governo francês, do governo brasileiro, de associações, empresas, das próprias universidades. Então, é um dispositivo de pesquisa bem completo, tá? E em relação às possibilidades de estudo, pode ser que você queira, às vezes, só aperfeiçoar o seu francês, ou você queira fazer um programa de verão, né, na sua área especificamente, ou se você quer ir com a família toda para passar um tempo viajando e estudando. Então, esses outros tipos de projetos, a gente também disponibiliza informações no nosso site, sejam eles de cursos de francês ou cursos mais de extensão, especializados, né? Às vezes você quer fazer um francês com objetivos, um francês jurídico, um francês de medicina, com uma linguagem médica. Então, essas opções, elas também estão disponíveis no nosso site. Em relação ao nível da pesquisa, a gente disponibiliza também o anuário das escolas doutorais, que é justamente para você encontrar se existem escolas doutorais que podem receber a sua tese. Você pode fazer ou um doutorado completo, um doutorado pleno, que tenha 3 anos de duração, nas escolas doutorais francesas, ou se você já está vinculado ao doutorado aqui no Brasil, existe a oportunidade de fazer doutorado sanduíche, que é quando você dedica uma parte do seu cronograma de pesquisa no exterior, né? Então, no caso, nas instituições francesas, para você realizar ou participar de conferências, ou análise de dados, ou coleta de dados. Então, o anuário de escolas doutorais, ele é muito importante, porque se você às vezes não tem noção nenhuma, né, de quem que é o pesquisador daquela área, que linha de pesquisa que eles aplicam, a gente disponibiliza isso nesse site. Inclusive, a gente tem no anuário algumas oportunidades de equipes de pesquisa, de até orientadores que estão procurando estrangeiros que estão trabalhando aquela temática. E, por fim, também existe a possibilidade de doutorado com tutela. Então, poucas pessoas sabem disso, mas é possível que você tenha o diploma francês e o diploma brasileiro no seu doutorado com tutela, né? Uma convenção específica é feita para a sua tese, que envolve a Universidade Francesa e a Universidade Brasileira, e você acaba tendo esses 2 níveis, tanto no Brasil quanto na França. Muita gente se assusta e pergunta, mas eu vou ter que defender 2 vezes, em 2 línguas? Não, tudo isso é estabelecido na convenção de cotutela. Você define uma língua aí onde você vai fazer a defesa, e uma defesa para doutorado já é suficiente, né? E vamos finalizar aqui, antes talvez a gente partir para as perguntas, a respeito do visto de estudante. Então, se você não tem uma nacionalidade europeia, é necessário um visto de estudante para que você se estabeleça na França durante o período dos seus estudos. E esse processo de visto também é feito pelo Campus France. A gente faz a etapa pré-consular, que é o momento antes de ir ao consulado. Então, se você faz um processo de candidatura via Campus France, a gente já transforma o seu dossiê em pré-consular.
Mas se você fez a candidatura direta com as instituições, você também pode criar um novo dossiê e fazer o processo pré-consular da mesma forma, né? O processo pré-consular, ele é relativamente simples, é uma avaliação do seu projeto de estudos para demonstrar para o consulado que está tudo certinho, tá? Eu tenho que fazer algumas considerações a respeito do visto, então tem essa questão da comprovação de recursos financeiros que deve ser feita ao consulado, de no mínimo 615 euros mensais, e eles também solicitam que você possa comprovar a acomodação pelo menos para os primeiros 90 dias. Então, esses 2 documentos, junto com a sua carta de aceite, eles são os principais para que você solicite o visto no consulado. A gente tem medo de visto, né? Tem medo de não ter o visto recusado, mas saibam que o índice de recusa para visto de estudante no Brasil é muito, muito, muito pequeno, tá? Isso há muitos anos já. Eu vou deixar aqui, então, os contatos do Campus France para que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, no nosso site, porque toda nova oportunidade que surge de qualquer nível de formação, bolsa, novos programas, a gente coloca em primeira mão nas redes sociais, né? Então a gente responde em vários canais das redes sociais, o nosso site, o nosso e-mail, brasil@campusfrance.org, mas como a maioria deve ser de São Paulo, a gente também atende pelo sãopaulo@campusfrancebrasil.com.br. Eu vou deixar no chat aqui para vocês anotarem o contato, tá? Então, assim, da minha apresentação geral seria isso, né? Eu acho que a gente pode abrir para uma conversa, para perguntas, se o pessoal tiver dúvida. Vou aqui parar o compartilhamento. Muito obrigada, Thaís. Realmente são informações muito importantes, né? Muitos alunos procuram países em que eles possam trabalhar, né, para ajudar nesse custo aí no intercâmbio. E eu só gostaria de acrescentar aqueles alunos que estão interessados em realizar intercâmbio ainda na graduação, pode entrar em contato com a COI através do e-mail coi.alunos@mackenzie.br, que a gente vai passar informações aí das universidades parceiras, né, as instituições parceiras da UPM na França, e também explicar como que funciona o intercâmbio fluxo contínuo. Então, vamos para o chat, que nós já temos aqui algumas perguntas. Vamos começar. A pergunta da Fernanda, em que ela pergunta se o intercâmbio acadêmico, né, é vantajoso. Ela ainda está na graduação e ela verificou que algumas bolsas de mestrados são para pessoas que não tenham morado na Europa nos últimos 2 ou 5 anos, né? Então, isso seria um fator desclassificatório neste caso. Fernanda, pode ser sim que algumas bolsas específicas tenham algum critério, porque cada edital de bolsa, ele vai determinar critérios que podem ser vinculados à idade, à excelência acadêmica, ou até mesmo esses critérios mais territoriais, tá? Mas o que eu posso dizer é que o intercâmbio acadêmico sempre é vantajoso, né? Porque você vai dedicar uma parte da sua formação que talvez você não tivesse acesso no Brasil, com outros tipos de conhecimento, de abordagens, e isso enriquece o seu próprio crescimento pessoal. Então, realizar esse intercâmbio, se você tem a oportunidade, está vinculado numa universidade que tem parcerias com excelentes universidades e te possibilita, eu acho que vale a pena você considerar essa opção. E caso você não queira fazer o intercâmbio, existem todas essas opções, então, depois de realizar o mestrado integral na França, né? E aí, se você tiver já focada numa bolsa específica que tem esse critério de seleção, né, de você não ter morado na Europa nos últimos anos, aí você já atende esse critério. Mas acho que se você puder considerar a realização de um intercâmbio, faça, tá? Porque vale muito a pena depois. Thaís, também a Fernanda, ela questiona em relação ao teste de proeficiência, né? Ela pergunta se é bom fazer esse teste antes ou apenas quando souber qual o teste de nível requerido pela universidade, né? E aí eu gostaria que você comentasse também um pouquinho mais sobre a proeficiência, né, em francês,
o que normalmente é exigido pelas universidades, né? Então, como os alunos devem se preparar para a eficiência? Muito legal essa pergunta também, Fernanda. Então, considerando que a maior parte das instituições ela tem os cursos ministrados em francês, as universidades francesas elas exigem no mínimo nível B2. O que é o nível B2? Então, quando a gente fala do quadro comum de referência europeia de línguas, a gente tem desde o nível A, que é o nível mais básico, até o nível C, que é o nível avançado. E o nível B2 ele se insere no meio. Então, a universidade exige que você tenha um nível intermediário. Os testes de proficiência oficiais para o francês são os diplomas, então o DELF ou o DALF, que atestam o nível B2, ou o DALF C1, que é o avançado, e o TCF, que é o atestado. A diferença entre um e outro é que os diplomas eles não têm duração, eles não têm validade, e o TCF tem uma validade de 2 anos. O que a gente aconselha é que você faça, sim, o teste de proficiência oficial. Aqui no Brasil, eles são aplicados exclusivamente pelas alianças francesas, né? E você tem várias sessões ao ano para conseguir se programar. Então, você tem que pesquisar qual que é o nível exigido pela sua instituição de interesse, porque às vezes, se for um curso que é muito criterioso, pode ser que eles exijam um nível mais avançado de francês, mas a maior parte vai exigir o B2. E aí, você sabendo que você tem que prestar o B2, você pode prestar o DELF, que é o diploma, ou o TCF e tentar atingir a pontuação do B2, tá? Quando a pessoa tem a condição de se organizar, a gente sempre recomenda os diplomas porque ele tem um custo-benefício mais interessante e ele já avalia as 4 competências linguísticas de uma vez, tá? O TCF ele pede que você faça as provas obrigatórias e as provas facultativas. Então, se você puder se organizar, no nosso site tem bastante informação a respeito dos testes, tem até alguns simulados gratuitos para você conseguir saber qual que é o teu nível atual, tá? Mas a gente pede que você se aproxime de alguma aliança francesa que aplique os testes aqui. Obrigada, Thaís. E a próxima questão é do Guilherme, né? Ele pergunta se o Campus France pode ajudar a arrumar emprego, estágio na França antes do candidato fazer um master, por exemplo. E aí, Thaís, eu também acrescentaria nessa pergunta, não sei se você tem informações de quais são os principais tipos de trabalho, né, para estudantes na França. Tá. Guilherme, então, o trabalho que é permitido é um trabalho parcial, né, por ser 17 horas semanais. É um trabalho que você consiga realizar junto com a formação universitária. Então, já aproveitando e respondendo a pergunta da Daiane, são o que a gente chama de job étudiant. Então, são ou empregos na própria universidade, como monitoria, na biblioteca, no restaurante, ou naqueles empregos que você consegue conciliar com os estudos, numa loja, fazendo entrega, sendo babá. Então, são esses tipos de trabalho que os estudantes encontram mais na França. Isso é feito até pelos próprios estudantes franceses, porque a disposição das aulas lá na França é diferente, né? Você não tem o período matutino, noturno ou vespertino. Você tem aula durante a semana toda em vários horários diferentes. Então, você precisa conciliar e o principal objetivo é estudar. O mestrado, principalmente o mestrado profissional francês, ele exige a realização de um estágio para que você obtenha o diploma. Isso é uma das vantagens da formação, porque você tem, além do conteúdo acadêmico, a oportunidade de já trabalhar na França na área, né? Então, esse estágio é obrigatório. Nós, do Campus France, a gente não interfere nessa busca de estágio, porque é um momento posterior à nossa atuação, é quando você já está lá na França, fazendo o seu mestrado, mas as universidades, normalmente, elas têm um boletim de estágios, ou até mesmo empresas parceiras, para que você possa concluir o seu mestrado acadêmico. Esse estágio ele tem uma duração obrigatória de 6 meses no mínimo, e ele pode ser remunerado ou não, dependendo da área que você atua, tá? Mas a princípio do Brasil a gente não tem esse auxílio de procurar um emprego na França, tá? Mas não é difícil de encontrar. A maior parte dos estudantes trabalha com esses trabalhos acessórios, né, pontuais, e consegue se manter muito bem, mesmo sem bolsas de estudo, tá? Obrigada, Thaís. E nós temos mais uma pergunta, que é da Laura. A Laura, ela questiona, né, se além do dossiê para a candidatura, se o aluno visar alguma bolsa, é necessário outra candidatura, né, outro processo para a bolsa,
ou é possível pleitear a bolsa com o mesmo dossiê da candidatura, né, para o mestrado, o doutorado? Então, via Campus France, a gente tem uma única bolsa correlacionada, que é a bolsa de exoneração, a bolsa da Embaixada da França, chamada Bienvenue en France, que é a possibilidade de exoneração parcial do custo do curso. Então, ao invés de pagar o valor cheio, que é destinado para os estudantes estrangeiros, você pode pagar o mesmo valor que um francês. Então, no caso do mestrado, por exemplo, ao invés de pagar os 3.770 euros anuais, você pode vir a pagar 243 euros anuais. Então, essa bolsa ela já contempla o processo de candidatura via Campus France automaticamente, né? Você já concorre a ela junto com a vaga na formação. Agora, outros tipos de bolsa, eles são feitos separadamente. E aí, o momento de pleitear a bolsa, ele pode ser diferente. Ou no início, ou depois, ou só depois que você recebeu a admissão. Isso varia de edital para edital. Muito obrigada, Thaís. Eu acho que não temos mais questões. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, nós ainda temos alguns minutinhos. Chegou mais uma pergunta da Fernanda. Ela pergunta se uma pessoa brasileira com nacionalidade europeia paga o mesmo valor que moradores da União Europeia. Isso mesmo, Fernanda. Então, se você tem nacionalidade europeia, espanhola, italiana, portuguesa, polonesa, você paga o mesmo valor que um francês. Então, de início você já vai pagar os 243 euros do Master ou 170 euros da graduação, da licença. Bom, eu acho que nós não temos mais perguntas, né? A Thaís deixou o contato dela aí no chat. Então, Thaís, mais uma vez, em nome da COI, eu quero agradecer a você ter aceito o convite e compartilhar essas informações conosco. Lembrando mais uma vez que esse webinar vai ficar disponibilizado tanto no site da COI como no nosso canal no YouTube. Muito obrigada a todos que tiraram um tempinho, né, nessa sexta-feira à noite para estar aqui conosco, e uma boa noite a todos. Queria agradecer novamente, Daiane, o pessoal que participou. Saibam que o Campus France está à disposição de todos para a construção desse projeto de estudos. Vocês podem me procurar nos contatos, a gente pode agendar uma sessão de orientação e conversar, né? E eu espero ter esclarecido as dúvidas ou incitado um pouquinho mais o interesse de estudos na França para vários projetos de estudo. Também queria agradecer a disponibilização nessa sexta-feira à noite e desejar a todos um bom final de semana e uma boa continuação. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Boa noite. Boa noite.